Boneira, quando que vai começar a empresa nova a voar no Brasil? Quando que vai cair os preços das passagens aéreas no Brasil? Calma, no vídeo de hoje eu vou te falar isso, então roda a vinheta e vamos nessa! Pois é, galera, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho de como estão aí as conversas de novas empresas aéreas aqui no Brasil, mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, não perde tempo, já aproveita, acessa, se inscreve e não esquece de ligar as notificações, porque desse jeito o YouTube sempre te avisa quando eu postar um novo vídeo por aqui, que normalmente é de segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite, beleza? Então agora vamos falar sobre empresas aéreas no Brasil, vamos lá! Bem, para você entender o que estava acontecendo e o que está acontecendo no Brasil, você tem que entender os movimentos que acabaram acontecendo no setor. A gente vinha aqui no Brasil de um crescimento absurdo do setor aéreo, quando o Brasil começou a entrar numa recessão e aí a gente teve a redução de vários voos e elevação dos preços. Somado a esse fator, recentemente a Avianca Brasil fechou as portas, ou seja, caiu ainda mais a demanda, e agora que a economia está voltando a ter um leve crescimento, o mercado aéreo sempre é mais rápido e maior o crescimento do que o crescimento da economia normal, em qualquer caso, seja mundial ou nacional, ou seja, aumentou a demanda de passageiros e acabou reduzindo a oferta, porque a Avianca, querendo ou não, já representava uma boa fatia do mercado nacional. Por essa razão, o governo federal, que é o que cuida, graças à ANAC, desse departamento aéreo, nada mais do que a Agência Nacional de Aviação Civil, começou a criar novos caminhos e planejar um futuro médio prazo aí de 3 a 4 anos para o Brasil em relação às empresas aéreas. Bem, quais eram os principais entraves para a gente ter mais oferta, ou seja, para a gente ter mais empresas aéreas? A primeira era conseguir que pessoas ou empresas do exterior criassem empresas aéreas nacionais. Isso até pouco tempo atrás não podia, mas agora com a medida que foi tomada pelo governo, que permite capital estrangeiro aqui dentro do Brasil em 100% da empresa, é e será um dos pilares para que novas empresas venham. Um exemplo é a Globalia, que é dona da Air Europa, que tem muitos voos da Europa, da Espanha aqui para o Brasil, e ela já está com a sua matrícula, com seu registro aqui no Brasil em operação, ou seja, muito em breve a gente vai ver voos dessa empresa aqui dentro do Brasil, entre São Paulo e Brasília, São Paulo e Rio, por exemplo. A segunda coisa que foi feita aqui no Brasil também foi a flexibilização de tarifas, ou seja, se o passageiro leva mala, ele paga. Eu já falei para vocês que no primeiro momento isso é péssimo, principalmente por conta de não termos muitas empresas aéreas, e é óbvio que as empresas nesse momento de caos, de dólar alto, de crise, as empresas se aproveitam para lucrar em cima disso. Mas a médio e longo prazo, isso é bom porque a gente vai ter um segmento de viagem, um segmento de empresa aérea chamada low cost, low fare, baixo custo, baixa tarifa. Isso acontece muito na Europa e em algumas empresas dos Estados Unidos e propicia para o cliente voos de ponta a ponta, ou seja, de aeroportos diretos entre Curitiba e Mato Grosso do Sul, por exemplo, em baixo valor. Isso é muito interessante e isso o Brasil ainda não tem em 2019. Mas duas ações que o governo federal está tomando também para deixar esse setor mais aquecido é tentar conversar com governadores dos estados para reduzir o ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, se eu não estou enganado. Ou seja, aqui em São Paulo era 25%, o João Dória assinou um decreto reduzindo para 12% ou 12,5%. Em contrapartida, as empresas teriam que começar mais voos partindo aqui dos aeroportos de São Paulo e também teriam que permitir ao passageiro fazer um stopover. Se você não sabe o que é stopover, clica aqui ou aqui que eu já expliquei em um outro vídeo. Então toda a cidade se beneficia, a economia gira e empregos são criados com essa redução do imposto cobrado pelos estados. E a última ação e não menos importante que o governo federal está fazendo é privatizando vários aeroportos. Com isso, o que vai acontecer? O aeroporto de Cuiabá, por exemplo, se não foi privatizado ainda, quando for privatizado, pessoas, uma empresa vai comprar o aeroporto, comprar para poder usar por 20, 30 anos e ali ela vai oferecer uma pancada de benefícios para as empresas. Então a gente vai ter concorrência e a concorrência diminui o valor final para o passageiro. Agora, na minha opinião, o que falta no Brasil é a gente ter uma empresa aérea realmente de baixo custo.
Uma empresa aérea de baixo custo, para quem fala inglês e quer assistir um vídeo, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo que eu assisti que fala exatamente como é uma empresa aérea de baixo custo. É uma empresa que só tem um modelo de avião, que não tem hub, ou seja, se você quer voar de São Paulo para Brasília, você não vai passar pelo Rio de Janeiro, que é um hub. Então, uma empresa aérea de baixo custo é o que propicia reduções agressivas de preço e não mais empresas como a gente já tem hoje, como a Azul, como a Gol, como a Latam. Então, empresas aéreas de baixo custo que propiciam reduções drásticas de preço no mercado aéreo dentro de um país. E essas empresas só vêm para o país se a gente tivesse, de fato, a abertura do mercado, a possibilidade da empresa cobrar a mala e também outras coisas como reduções de impostos e também privatizações de aeroportos, porque dessa maneira a empresa aérea pode gerenciar diretamente com o prefeito, com o governador ou com o dono do aeroporto que pegar a liberação para poder explorar o aeroporto, reduções de tarifas, e isso se reflete depois de muitos anos para o usuário. Depois de 3, 4 anos que essas decisões foram tomadas, a gente vai ver de fato preço de passagem caindo, passagens em rotas inéditas. Então assim, é muito legal ver que o governo está fomentando essa evolução do mercado aéreo nacional. Concorda com a minha opinião? Não concorda? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber, e por favor não critica muito a minha opinião. Nesse quesito de aviação eu sou extremamente liberal, beleza? Curta a vida porque ela é única, valeu, falou e até mais, tchau!